Antes de entrarmos no assunto sobre a salvação aos gentios, o Rosh Hashai vai abordar mais um assunto a respeito do nome Yeshua. Rosh Hashai. Na verdade, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Algumas pessoas dizem que o nome Jesus foi estabelecido, ou foi traduzido ou transliterado já na época do Império Romano. Isso muito depois de Yeshua. Isso não é verdade. O nome Yeshua era um nome comum na época do nosso povo. Tanto Yeshua, Jesus, como Josué. Como Yehoshua, que é Josué. Eram nomes comuns. O que ocorre é o seguinte, eu não sei se os nossos telespectadores já ouviram falar na Septuaginta. Foi uma versão do Tanar, da Bíblia, feita para um rei grego, o rei Ptolomeu Filadelfo. Mas isso então aconteceu antes da Era Comum. Cerca de 280 anos antes de Yeshua surgir em cena. Foi solicitado aos sacerdotes, ao sumo sacerdote de Jerusalém, uma tradução da Bíblia, porque detectou-se que lá na grande biblioteca de Ptolomeu Filadelfo faltava um livro importante, que era a Bíblia. O livro dos judeus. O livro dos judeus. Aí então eles pedem, Ptolomeu pede, porque ele tinha o domínio lá sobre Jerusalém naquela época do Império, pede ao sumo sacerdote que mande alguém, e diz a história que 72 homens foram enviados para traduzirem esta versão do Tanar para o grego. Exato. Eles ficaram em celas isoladas e tal, e diz, segundo a história, que a tradução foi igual de todos eles. Exato. Agora aí que está o detalhe, 280 anos antes de Yeshua. Nesta tradução, nomes como Josué, filho de Josadaque, e Josué, filho de Num, apareceram traduzidos como Iesus, na versão grega. Então a tradução para Iesus, a transliteração para Iesus, já era conhecida desde a época da Septuaginta. Exato. E não só o nome de Yeshua, nós temos, por exemplo, o nome Moses, em grego, que é referindo a Moshe, em hebraico, Moisés, como todos conhecem. Todos os nomes, devido à sonoridade gramatical da língua grega, tiveram que sofrer mudanças linguísticas. Isso é plenamente normal. Até essa biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, né, que depois foi destruída, o grande fala da Alexandria. Agora, nós temos um outro exemplo, por exemplo, um outro exemplo na Torá, que referente a Yosef, filho de Jacó, que quando foi vendido para os egípcios e lá se destacou, foi dado um outro nome a ele, pelo faraó, de Zafenat Paneah, que alguns traduzem como intérprete de mistérios ou intérprete de sonhos, mas que continuou a ser o próprio Yosef. Então, quando alguém se referia a Zafenat Paneah negativamente ou positivamente, esse alguém estava se referindo a Yosef. O próprio Daniel, no cativeiro babilônico, também adquiriu um outro nome, e não deixou de ser Daniel. Entre os seus irmãos judeus, era conhecido por Daniel, mas entre os babilônicos, conhecido como Beltesazar. O próprio Yosef, quando se revelou... Uma observação. Quer dizer que se alguém lá dentro do Império Babilônico dirigisse uma palavra contra Beltesazar, estava ofendendo a Daniel? Óbvio, estava ofendendo a Daniel. Então, se alguém fala contra o nome Jesus, que é a transliteração, já no idioma português, se alguém fala contra Jesus, está atingindo a Yeshua. Exato. Está ofendendo o próprio Yeshua. Exatamente. Isso tem outros nomes. Nós temos, por exemplo, aí no mundo não judaico, né, a figura de grandes homens que tiveram seu nome modificado. Por exemplo, nós temos lá Alexander Maximus, chamado de Alexandre o Grande. Nós temos Mohammed, chamado de Maomé.